Sabe, tem uma citação de um jurista alemão, James Goldschmidt, que sempre me marcou. Ele disse que a estrutura do processo penal de um país funciona como um termômetro dos elementos democráticos ou autoritários da sua Constituição. É uma ideia muito forte, Uma né? ideia fundamental. E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar. Uhum. Pode até parecer um tema distante, coisa de advogado, de tribunal, mas a forma como uma sociedade decide julgar alguém diz tudo sobre a relação entre o poder do Estado e a liberdade de cada um. É um espelho. É um espelho dos nossos valores mais profundos, exato. A nossa missão hoje é mergulhar nesse espelho. Vamos tentar desvendar o código genético de 3 modelos principais de processo: o inquisitório, o acusatório e o misto. Certo. E com isso, tentar entender o debate, que é super acalorado aqui no Brasil, sobre qual sistema a gente realmente segue e por que essa discussão não é um mero detalhe técnico. Perfeito. É uma viagem à casa das máquinas da justiça. Ótimo. Vamos começar então pela máquina mais antiga e, vamos combinar, a que tem a pior fama, o sistema inquisitorial. Sim. Quando eu ouço essa palavra, já me vem à cabeça um cenário meio medieval, uma coisa sombria. A ideia central aqui é simples, certo? Todo o poder numa mão só. Exatamente essa. A palavra-chave é concentração. O sistema inquisitorial, que tem as raízes lá no direito canônico do século XIII, é definido por uma característica: as funções de acusar, investigar e julgar. Tudo junto? Tudo concentrado numa única figura, o chamado juiz inquisidor. Espera um pouco, vamos desempacotar isso. O mesmo sujeito que decide começar uma investigação, que vai atrás das provas e que formula a acusação, é a pessoa que, no final, vai dar a sentença. Exato. Isso parece uma receita pro desastre. É a definição de parcialidade. Existe até um termo técnico para isso, mas a ideia é basicamente um viés de confirmação que já vem de fábrica, institucionalizado. Certo. A partir do momento em que o juiz assume o papel de investigador, ele fica psicologicamente comprometido com o resultado. Ele começa a procurar provas que confirmem a suspeita inicial dele. Ele deixa de ser um árbitro neutro. Exato. Ele vira o maior interessado em provar que a tese dele estava certa, desde o começo. Deixa de ser um juiz para ser uma das partes. Na prática, como isso funcionava? Ele podia, sei lá, acordar um dia, decidir que alguém era culpado e começar um processo do nada? Essencialmente, sim. É o que se chama de início de ofício. O juiz não precisava que um promotor, uma vítima, apresentasse uma acusação formal. Ele mesmo podia dar o pontapé inicial. Nossa! E a partir daí, ele tinha controle absoluto sobre a produção de provas. Ele era o protagonista, o diretor e o ator principal do processo. E o réu? Que papel sobrava para ele no meio disso tudo? O pior possível. O réu não era visto como um sujeito de direito, sabe? Alguém com voz, com capacidade de se defender em pé de igualdade. Não. Ele era tratado como um mero objeto do processo, uma peça no tabuleiro do juiz. E para piorar, o processo corria, por regra, de forma escrita e secreta. Secreto. Quer dizer que a pessoa podia ser julgada e condenada sem nem saber exatamente do que estava sendo acusada? Ou sem ver as provas? Precisamente isso. Soa a um pesadelo kafkiano, né? Totalmente. Sem publicidade, não há controle da sociedade. E sem acesso às provas, não tem como construir uma defesa. O contraditório, que é o coração de um julgamento justo, simplesmente não existia. Uhum. Mas tem um aspecto ainda mais sombrio. Esse sistema tinha uma obsessão: encontrar o que ele chamava de verdade real. Uma verdade absoluta, quase divina. E imagino que para alcançar essa verdade, os fins justificavam os meios. Exatamente. E o meio por excelência era a tortura. A confissão era considerada a rainha das provas. E a tortura era um método legítimo, incentivado, para conseguir essa confissão. Que terrível. O sistema era cruel, sigiloso e partia do princípio de que o réu era o culpado, até que o juiz, por algum motivo, se convencesse do contrário. A prisão durante o processo era a regra. Assim, o modelo de justiça de regimes absolutistas, Incompatível com direitos humanos. totalmente incompatível. Ok, depois de ouvir sobre o sistema inquisitorial, que é basicamente o poder absoluto e a desconfiança total no cidadão, a pergunta óbvia é: qual é a alternativa radical a isso?
Como se constrói um sistema para evitar justamente essa concentração de poder? A resposta é o sistema acusatório. Se o inquisitorial é concentração, o acusatório é a mais pura separação. A imagem clássica para descrever ele é a de um actum trium personarum. Gosto dessa imagem. É como um palco com 3 personagens distintos. Exatamente. Temos um acusador, que geralmente é o Ministério Público. Ele apresenta o caso, as provas. Temos um defensor, que contesta a acusação. E acima dos dois, numa posição de absoluta neutralidade, temos um juiz. O pilar que sustenta tudo isso é a imparcialidade do julgador. Então aqui o juiz é o árbitro, que só apita as faltas, mas não pode pegar na bola e marcar um golo para uma das equipas. Essa analogia do futebol é perfeita. No sistema acusatório, o juiz é um espectador qualificado, claro, que garante que as regras do jogo estão sendo cumpridas, mas ele não joga. Entendi. A responsabilidade de marcar os golos, ou seja, de provar a culpa ou a inocência, é inteiramente das partes. É o que se chama de gestão da prova. Quem gere a prova são as partes. As partes, não o juiz. Isso muda tudo. E significa também que o juiz não pode começar um processo por conta própria, como no outro sistema. E de maneira nenhuma. Surge aqui outro princípio fundamental, também em latim. Ne reprocedat judice ex officio. O juiz não age por iniciativa própria. Ele precisa ser provocado pela acusação. Se ninguém acusa, não há processo. Exato. Isso cria uma barreira fundamental contra o arbítrio. Faz todo sentido. É por isso que nos filmes e séries americanas, que se baseiam nesse sistema, a gente vê aquele embate dramático entre o promotor e o advogado de defesa, com o juiz ali no meio, quase como um moderador. Exatamente. Esse sistema, que vigorou lá na antiguidade grega romana e hoje tem no processo inglês o seu maior exemplo, tem outras características importantes: a oralidade e a publicidade. O julgamento é um debate aberto, falado, à vista de todos. E talvez o mais importante, a presunção de inocência é levada a sério. A liberdade do réu durante o processo é a regra, e a prisão, a exceção. No fundo, é a mesma lógica da separação de poderes que a gente aprende na escola sobre o Estado, né? Executivo, legislativo e judiciário, só que aplicada dentro do próprio tribunal. Perfeitamente colocado. A separação entre quem acusa e quem julga é a condição essencial para que exista imparcialidade. Sem isso, o que a gente tem é só uma encenação de justiça. Ok, então temos esses 2 modelos que são como água e óleo. De um lado, o poder total do juiz no sistema inquisitorial, do outro, a separação total de funções no acusatório. Parece lógico que, em algum momento, alguém tenha tentado criar um meio termo. E tentou. Foi exatamente essa a proposta do sistema misto, que às vezes é chamado de sistema francês. Ele nasceu com o Código de Instrução Criminal de Napoleão em 1808. E a ideia era fundir os 2. A ideia era tentar combinar o que se via como o melhor dos 2 mundos, por assim dizer. E como é que essa fusão funciona na prática? O sistema misto divide o processo penal em 2 fases bem distintas. A primeira fase, a de instrução ou investigação, tem características bem inquisitoriais. Certo. Ela é conduzida por um juiz de instrução, é principalmente escrita, secreta e, em regra, não tem um contraditório pleno. E o objetivo ali é só recolher provas e ver se tem indício suficiente para levar alguém a julgamento. E se esse juiz concluir que sim, que tem provas, aí passamos para a segunda fase. Isso. E aí o cenário muda completamente. A segunda fase do julgamento assume um caráter acusatório. O processo vira oral, público e passa a ter um debate em pé de igualdade entre acusação e defesa. A tal paridade de armas. Exato. Perante um tribunal que, em teoria, não participou da investigação e por isso estaria imparcial. Mas isso não corre o risco de contaminar o processo? Mesmo que seja um tribunal diferente, ele vai receber todo aquele material que foi recolhido na primeira fase, que foi secreta, inquisitorial. O julgamento já não começa com as cartas marcadas? Essa é precisamente uma das grandes críticas a esse modelo, mas foi essa estrutura que nos levou ao debate central no Brasil. Durante décadas, se alguém perguntasse qual era o nosso sistema, a resposta na ponta da língua seria: o Brasil adota o sistema misto. E a lógica era que o inquérito policial conduzido pela polícia era a nossa fase inquisitorial. Exato. E
E o processo judicial que vem depois era a fase acusatória. Era exatamente essa visão tradicional. O inquérito é sigiloso, não tem contraditório pleno, depois o Ministério Público oferece a denúncia e começa a fase judicial, perante um juiz, que seria pública e com direito de defesa. Parecia encaixar perfeitamente. Mas aí veio a Constituição de 1988 e mudou as regras do jogo. 88 foi um marco. Ela tentou fazer uma ruptura clara com o passado autoritário. E no seu artigo 129, ela estabeleceu que a ação penal pública é privativa do Ministério Público. Uhum. Isso parece técnico, mas o significado é profundo. A Constituição entregou a função de acusar a um órgão específico, diferente do juiz. Com isso, para muitos juristas, ela deu um reset e disse: a partir de agora, o nosso sistema é o acusatório. É aqui que o debate fica realmente interessante. Porque apesar do que a Constituição diz, muitos argumentam que, na prática, a nossa cultura e as nossas leis continuaram a operar numa lógica inquisitorial. Exatamente. O ponto central da crítica é que a separação formal lá no começo do processo não é suficiente. A gente volta para a questão decisiva, a gestão da prova. Certo. Uma continua a ser inquisitorial, mesmo que tenha uma aparência acusatória. E o nosso Código de Processo Penal, que é de 1941, de uma era autoritária, está cheio desses fantasmas inquisitoriais, certo? Cheio. O exemplo mais famoso é o artigo 156 do Código. Ele permite que o juiz, de ofício, ou seja, por iniciativa própria, ordene a produção de provas que ele ache importantes. É autorização legal para o juiz virar um ator. É o juiz-ator. É o que muitos chamam de entulho autoritário. De que adianta o Ministério Público ser o titular da acusação, se no meio do jogo o juiz pode pegar na bola e sair a campo para ajudar a acusação? A imparcialidade fica, assim, irremediavelmente comprometida. Houve uma tentativa recente de resolver isso de uma vez com o pacote anticrime, não foi? Sim, a Lei 13.964 de 2019 foi uma tentativa muito explícita de virar essa página. Ela inseriu um novo artigo no Código, o 3º-A, que dizia com todas as letras: o processo penal terá estrutura acusatória. Era para não deixar dúvida. Exato. A lei proibia que o juiz tomasse iniciativa na investigação ou substituísse a acusação na produção de provas. Era o legislador tentando forçar a mudança. Mas não foi tão simples. Não foi. Isso é que é fascinante, porque revela a tensão no sistema. A aplicação desse artigo e de outros foi suspensa por uma decisão liminar do Supremo Tribunal Federal, pouco depois da lei entrar em vigor. Nossa! A discussão se arrastou por anos e, na prática, manteve a estrutura anterior e o debate em aberto. Quer dizer que tivemos uma lei aprovada pelo Congresso que dizia o sistema é acusatório e mesmo assim ela foi travada? Isso diz muito sobre a resistência cultural a essa mudança? Diz imenso. Mostra que mudar a lei no papel é uma coisa. Mudar a mentalidade, a cultura inquisitorial que está enraizada há séculos, é um desafio muito maior. Então, depois de toda esta viagem, o que é que isso tudo significa? Fica claro para mim que a diferença entre um sistema e outro não é só um pormenor. No fundo, a pergunta é: qual é o papel do juiz? É ser um detetive em busca da verdade a qualquer custo ou ser um árbitro que garante um jogo justo? É a diferença crucial entre um juiz-ator e o juiz-espectador. E essa distinção está no coração do que significa viver num Estado democrático de direito. A luta por um sistema verdadeiramente acusatório é, no fim, uma luta pela efetivação da imparcialidade. É sobre garantir que o poder do Estado, quando acusa um cidadão, siga regras claras e que protejam as garantias de todos. O que nos traz de volta à citação do início. Se o processo penal é mesmo um termômetro dos valores de uma sociedade. Fica uma questão final para a gente pensar. O que é que a longa, difícil e contínua luta do Brasil para abandonar a sua cultura inquisitorial revela sobre os nossos próprios conflitos? Sim. Sobre essa tensão que a gente vive entre o desejo por segurança a todo custo, de um lado, e o compromisso que assumimos como democracia, com as garantias individuais e um processo justo para todos, do outro. O estado do nosso processo penal talvez seja o reflexo mais fiel desse nosso dilema.